Usando essa frase do Danilo, é o mesmo campeonato, também é o mesmo campeonato que tem essas arbitragens que cometem alguns erros absurdos, como aconteceram, né? Aqueles que já debatemos exaustivamente, segunda rodada, clássico no Morumbi, etc. Também é o mesmo campeonato, né? Não podemos levar só para o tribunal esquecer o restante. Vamos tomar um certo cuidado para não começar a embarcar no processo de vilanização de um lado só. Porque não tem mocinho nessa história, todo mundo quer levar a melhor. Rapaziada, os antes foram esculachar o Flamengo na frente do Mauro César e Mauro César simplesmente jantou a antizada paulista. Mauro César Pereira botou os antes no bolso, se liga só, na jantada de Mauro César Pereira pra cima da mídia paulista, se liga. Só que aí é isso, ontem a gente viu o julgamento, teve o Bulos e a Mariana Barreiras, né, os dois auditores que deram ali discursos que eu achei, assim, muito bons. O Bulos, inclusive, falando de normalizar o absurdo. A Mariana Barreiras falando sobre o precedente perigosíssimo de normalizar isso. Porque o que a gente viu é um jogador avisando, não, mas é que ele não recebeu dinheiro. Ok, dá pra gente tentar diferenciar da penalidade máxima da operação, porque não teve contato com a máfia e tal. Mas ele favoreceu, ele usou a informação privilegiada para que outras pessoas tivessem privilégio numa aposta na casa de aposta. Ele burlou a regra da casa de aposta, ele burlou a regra do campeonato, burlou a regra da FIFA. E aí o que os caras falaram, não dá para julgar, vamos dar 100 mil. E 100 mil é muito pouco, é uma multa pequena para um jogador que provavelmente ganha mais de 1 milhão, para um clube que fatura mais de 1 bilhão. E sem contar. Aí é tal história. Mas por que a gente... No caso do Paquetá, a gente não, entre aspas, não desconfia? Isso é, porque a Liga... É o que você fala sempre, né? O STJD já não tem credibilidade nenhuma. E aí... Isso. Exatamente. Né? Pelo Rivelino, pelos caras do São Paulo, pelo Edmundo, o STJD não tem credibilidade alguma. E acho que talvez o caso mais próximo ao do Bruno Henrique seja justamente o do Paquetá, que no final das contas foi absolvido. Foi absolvido e continua jogando até ser absolvido, né? Sim. Ele não foi suspenso preventivamente, coisíssima nenhuma. Sim. E a gente imaginava que ele fosse condenado. As informações até não, ele pode ser banido. E ele foi, no final das contas, absolvido, né? O que me parece bizarro, e a gente vai começando a entrar nos outros casos, é que justamente na reta final do campeonato, mais uma vez, um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, o STJD entra em ação deixando muito suspeito. Né? Pode ser o julgamento do Alan, do efeito específico do Alan, daqui a pouco vai ter o do Vitor Roque, daqui a pouco... Cara, eu também, como o Juca, sou a favor desse tribunal de penas para ter o mínimo de interferência da justiça desportiva nos torneios, mas o que a gente vê no Brasil é quase sempre nesse momento da temporada a intromissão do STJD com critérios bem discutíveis para os casos diversos, né? Porque vocês percebam como são casos tão diversos que a gente está colocando na mesma pauta, no mesmo dia, na mesma semana no STJD. Pode ser aposta esportiva, segundo cartão amarelo, cotovelada, post homofóbico, tem um monte de coisa. E aí, dependendo do humor da turma, da força de um e de outro, o resultado ou da competência dos advogados, ou incompetência de outros advogados, o resultado é mais para lá, mais para cá. Historicamente, não surpreende. O pior é que não surpreende. Não surpreende. Apenas escandaliza. Tem várias questões aí. Usando essa frase do Danilo, é o mesmo campeonato, também é o mesmo campeonato que tem essas arbitragens que cometem alguns erros absurdos, como aconteceram, né? Aqueles que já debatemos exaustivamente, segunda rodada, clássico no Morumbi, etc. Também é o mesmo campeonato, né? Não podemos levar só para o tribunal esquecer o restante. Essa aproximação, esses elogios do vice-presidente do Flamengo, lá, o Wiedemann, sobre o tribunal, me lembro também os elogios do Palmeiras, da CBF, quando mexeu no calendário também. Gente, é tudo igual. Aí tem uma guerra de bastidores, tem uma guerra entre os dois clubes também. Né? Vamos tomar um certo cuidado para não começar a embarcar no processo de vilanização de um lado só. Porque não tem mocinho nessa história, todo mundo quer levar a melhor. Eu acho que o Flamengo nem deveria ter defendido o jogador. Falo isso desde o primeiro dia que esse debate surgiu. Nem deveria. Para mim, esse é um problema do jogador. O caso do Paquetá, a gente tem que lembrar que eles foram incompetentes ou não havia nada, porque não conseguiram encontrar nada contra ele.
Foi por isso que o Paquetá foi inocentado. Eles não conseguiram a prova cabal de que o Paquetá transferisse dinheiro, recibo, nada. Então ficou naqueles indícios que não se concretizaram. Por isso ele foi inocentado. E acho que houve um erro dos ingleses também, que deram uma luz enorme para isso. A imprensa começou a publicar casos antigos, e aí havia, em tese, a possibilidade até de banimento do futebol, e nada aconteceu. Ou seja, foi, acho que, uma lição para eles também. Aí fica a sensação de foi para inglês ver, mas não encontraram nada. Esse é o fato, não encontraram a prova que pudesse condenar o rapaz. Eu estou aqui vendo aqui tem que mandou foi o Rafael Porcari, eu não estava nem lembrando dessa história. Olha como se perde também oportunidades o tribunal, inclusive, de agir de forma educativa. Alguém você lembra do episódio do Ferreirinha, hoje no São Paulo, 2023, no Grêmio, que ele publicou? Estou lendo aqui até a coluna do Andrei Campos na época, tá? Lei em campo, no UOL. O jogador publicou em seu Instagram um bilhete de aposta nesse mesmo jogo, o jogo contra o Caxias, no estadual, tá? 2023, no valor de R$500, no site X, aposta a vitória do seu próprio time. Ou seja, isso mal foi debatido. Aqui nós passamos batido por esse assunto em todos os programas praticamente. Talvez os amigos do Rio Grande do Sul tenham discutido o assunto. O Tonali foi suspenso mais ou menos nessa época. Ele jogava no Milan, hoje joga no Newcastle, porque ele apostava na vitória do time dele. Pegou um ano de gancho. O Newcastle contratou o italiano e ele não podia jogar. Porque o jogador de futebol não pode participar, em hipótese alguma, de apostas esportivas. Simples assim. Então, assim, também existem casos e casos. Esse caso é grave. Repito pela enésima vez, para quem chegou agora, falo desde o primeiro dia. Na minha opinião, o Flamengo não tinha que se envolver. O Bruno Henrique tinha que ser punido, no mínimo com os 24, pelo menos com os 24 jogos do artigo 243A, né? Que foi aquele que ele foi enquadrado em primeira instância. E isso mal teve repercussão na imprensa. E também poderia ter sido discutido, porque ele não poderia fazer isso também. Claro que são coisas diferentes, eu estou dizendo que é igual, mas não poderia. Isso foi também canto de página, notinha de canto de página. Agora, então, né, Mauro? Então, e lembrando, um jogador na Itália, na Europa, foi punido por cometer o mesmo erro, digamos assim. Isso aí, rapaziada, concordo com o Mauro em tudo que ele falou. Tô fechadaço com o Mauro, cara, fechadaço. E ó, a mídia paulista, ela sempre enfatiza muito o Flamengo. Flamengo, ele é muito visto. No Brasil, a gente já sabe, né? Só tem duas torcidas. A rubro-negra e a anti. Então, assim, cara, eles vão fazer o papel deles de criticar, de falar e de tudo mais. E o Mauro tá lá para rebater. E eu concordo com o Mauro. O Bruno Henrique deveria sim tomar suspensão. Deveria. Aí muitos flamenguistas vão falar aqui. E você pode falar aqui no comentário, fica à vontade. Thiago, você é maluco? Você não é flamenguista? Sou flamenguista. Mas a gente tem que ser honesto com tudo, cara. Se a gente reclama do Palmeiras, que foi beneficiado e realmente foi com a arbitragem, a gente também tem que reconhecer o erro. Então, foi um erro do STJD, sim, de não punir o Bruno Henrique com gancho, só com os 100 milhões, né? Não, ao meu ver, não foi o correto a ser feito. Mas que essa mídia é anti e enfatiza sempre o Flamengo, isso fica claro e evidente. O Mauro lembrou aí a situação do Ferreirinha, quando ainda atuava pelo Grêmio. Imagina só se o Ferreirinha jogasse no Flamengo ou algum jogador do Flamengo fizesse a mesma coisa, o mesmo ato que o Ferreirinha fez de lá apostar no time que ele está defendendo. Imagina se na capa do jornal não ia estar estampado a matéria falando sobre o jogador do Flamengo que apostou no Flamengo. E nessa situação aí do Ferreirinha, ele só teve uma materinha no rodapé, como disse o Mauro. Então, assim, é dois pesos e duas medidas quando o assunto é Flamengo e outro clube. Realmente é assim que a banda toca. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí da jantada do Mauro. O Mauro simplesmente colocou todos eles no bolso. Quero saber o que você achou. Deixa o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!